Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar que a gente preparou com um destino muito especial e com muito carinho. Eu sou Estela Farina, estou aqui acompanhado de André Mercante. Boa tarde pessoal, hoje vamos fazer um webinar muito especial de Regent, né, falando sobre Alasca, e nós trouxemos nosso gerente de Regent aqui, Caio Brusamarello. Bom, é um prazer que hoje a gente tenha um foco maior na nossa companhia que é Unrivaled at Sea. A gente vai aproveitar que a gente vai apresentar os itinerários de Regent para trazer também um pouco, uma pincelada sobre as histórias que a gente tem para contar também com Oceania e com Norwegian, porque as três marcas navegam no Alasca e as três marcas navegam no Alasca de maneira muito distinta, cada uma com um foco em cidades diferentes e em itinerários completamente diferentes. Bom, vamos começar então um pouco mais sobre o que é a Regent Seven Seas, que oferece uma unrivaled experience. Uma experiência sem igual. Incomparável. Os diferenciais Regent. O nosso primeiro pilar é a exploração imersiva, então os nossos itinerários, as nossas navegações, eles são sempre mais longos, então a gente está falando de no mínimo 7 noites e uma média de 9 noites. Então não é muito, os nossos itinerários não são muito itinerários para quem está buscando um pinga-pinga de viagem, eles são de fato mais imersivos, né? Em vários destinos a gente tem overnight, já incluso nas tarifas de cruzeiro, então de fato exploração imersiva. O serviço personalizado, então, desde a primeira categoria, nós já temos o serviço de camareira e a partir da categoria Penthouse, nós temos mordomo para auxiliar os passageiros com o que eles precisarem de necessidade durante a viagem. Caio, acho que vale a gente acrescentar aí um dado técnico, mas que traz um pouco o que é esse serviço personalizado. Claro. A gente tem um maior rateio entre número de passageiros e número de tripulantes, então dá mais ou menos 1.3, é quase 1 para 1, 1.2, 26, 1.3, ou seja, com tantas pessoas à disposição dos nossos hóspedes, a gente consegue realmente personalizar mais esse serviço que a gente oferece a bordo, né? Com certeza. Nós temos a alta gastronomia, que é um dos pilares também da companhia, então os nossos restaurantes têm todos uma oferta de gastronomia super sofisticada. Então no nosso restaurante francês, todos os grandes pratos da gastronomia francesa você vai ter acesso ali. A nossa steakhouse, eu acho que no final, apesar de eu gostar muito de comida francesa, o meu preferido foi o Prime 7, sabia? Eu tive uma experiência muito boa a bordo. Então, de fato, alta gastronomia e as maiores cabines da categoria. Então, entre todas as companhias de cruzeiro do nosso segmento, nós temos as maiores cabines desde a cabine de entrada e todas as nossas cabines são suítes, todas as cabines possuem varanda e walk-in closet, que faz uma diferença legal também. E entre tudo isso, a nossa experiência all inclusive. Então, quando a gente fala, por exemplo, em alta gastronomia, todos os restaurantes estão inclusos nessa experiência all inclusive, que tem, além disso, né, os restaurantes de especialidade, as bebidas que são super premium. Então, vamos lá, o seu passageiro ele gosta muito de whisky, nós temos Macallan incluso na nossa carta de whiskies. Para quem gosta de vodka, Ciroc, Belvedere, Grey Goose, são nomes aí que chamam a atenção, porque normalmente até companhias que têm pacotes de bebida muito impressionantes, é difícil você encontrar um Macallan em qualquer carta que seja, né? Então isso faz uma diferença também de valor agregado na tarifa para o cliente. As excursões em terra, isso faz uma diferença tremenda, por exemplo, no Alasca, porque as excursões no Alasca, em qualquer outra companhia, elas custam muito caro, gente. É caro fazer esses passeios, ainda mais em lugares mais remotos. Então, ter as excursões em terra também faz a diferença. Quais excursões não estão inclusas?
excursões motoras. Então, por exemplo, você precisa pegar um barco ou um hidroavião, um helicóptero, essas daí tem um custo à parte, que a gente já faz o sponsor de uma parte, né? A gente participa com um valor. Então, o passageiro paga só um pouquinho a mais para poder ter um suplemento para ter essas excursões. A gente vai mostrar umas fotos ali. Na minha experiência do Alasca, a gente pôde fazer o helicóptero, que a gente subiu até a geleira Mendenhall, e lá a gente andou de trenó, puxado por cachorros olímpicos do Alasca. Você pode imaginar? Foi uma das melhores experiências da minha vida. Para cabines concierge, nós temos a noite pré-cruzeiro. Isso também é um valor agregado gigante. Quanto está custando hoje, gente, sei lá, um hotel 5 estrelas em Roma ou em Londres? Uns 700 euros? Mais. 1.200 euros. Então, vamos fazer o cálculo. Se você oferece para o seu passageiro esse upgrade, quando ele vai reservar, da varanda inicial, na State Room, para uma cabine concierge, a diferença, gente, não é alta. A diferença não é alta que a gente cobra. Porém, ele vai ter essa oportunidade de ficar no Landmark ou no Park Lane, em Londres, por exemplo. Isso faz uma diferença danada na experiência do passageiro. E tem os traslados também, né? Ou seja, uma vez ele se acomoda naquele hotel e ele também já vai ao porto, sabe, com a bagagem já etiquetada, com o traslado, enfim, é muito mais confortável. Então tem um benefício, sim, de custo. Então você oferecer uma categoria acima, a diferença de tarifa compensa os benefícios a mais que ele tem. E esse conforto, né? Com certeza, porque vamos lá, gente, de Londres para Southampton não é do lado, né? Então, ou de Roma para Civitavecchia, não é baratinho. Então, essa diferença de valor agrega muito na experiência do passageiro. Internet, né, que nós temos em todas as cabines, desde a primeira categoria, o que vai mudando de acordo com o upgrade de cabine é a quantidade de pontos que você tem disponível, que o passageiro tem disponível. As gorjetas, que também fazem uma diferença, e o meu serviço preferido, que eu usava muito, sobretudo fazendo trilha no Alasca, que é o serviço de lavanderia, que de manhã você pede para sua camareira levar suas roupas, você chega à noite do passeio, as suas roupas já estão lá limpinhas. Isso faz uma diferença grande também. E esse conforto do All Inclusive, que assim, você não tem de pensar em carteira, em cartão, nada. Você embarcou, você fica até meio mal acostumado quando você volta, né? Total. Esquece de pedir conta. Esquece a carteira em casa. Acha com que certeza. É tudo... Você tudo acha assim, que... A gente começa a achar que a vida é um cruzeiro da Regent. A vida não tem custo. A vida não tem custo. A vida boa não tem custo. Entretenimento a bordo. A gente tem várias opções de entretenimento. Quando eu estive na navegação que eu fiz, todos os dias tinham shows. Nós não temos a bordo da Regent, por exemplo, uma balada, né, uma discoteca, porque não é o perfil do nosso passageiro. Agora, todos os dias nós tínhamos shows de comédia, shows da Broadway cantando, por exemplo, Broadway canta divas, e daí tinha uma mulher cantando músicas dos anos 80 das grandes divas, que era super legal. Nós tínhamos shows de dança, tinha karaokê, todos os dias, todos os bares funcionam antes do jantar, então você desce para jantar, você tem um jazz rolando no piano bar, no outro bar você tem alguma outra banda, uma voz e violão, então sempre tem bastante coisa acontecendo, é um navio que tem bastante vida rolando. Várias opções de bares, que isso é legal também. Várias opções de bares. Não são todas as empresas de luxo que têm tanta oferta de locais agradáveis, né? Como a gente tem, porque é aquilo, né, Caio? Os navios, a gente vai mostrar os navios, mas os navios, eles são de médio porte. Para poucas pessoas. Então, exatamente. Eu adoro um detalhe de serviço que eu acho que é impressionante, sim. Ainda mais a gente que está vivendo hoje um pós-pandemia, quem trabalha com serviço há muito tempo sabe como mudou. Logo depois que a gente voltou a navegar, a gente teve uma dificuldade com staff, com serviço, deu uma diminuída no geral, no mundo, a qualidade de serviço. E a gente ter o serviço impecável que a gente tem a bordo hoje em dia é de fato impressionante. Então, a partir do segundo dia de navegação, qualquer bar que eu fosse, já sabiam o drink que eu gosto de beber antes do jantar, o drink que eu gosto de beber depois do jantar.
senhor Soares, hoje o senhor vai querer o seu Dry Martini, o seu Espresso Martini? Eu achei de fato essa experiência o máximo. Soares é o Brus Amarelo também, tá? Exatamente. Caio Brus Amarelo Soares, você não sabe. Mas eu fiquei muito mal acostumado com essa vida de drinks a bordo. É fácil se acostumar com o que é bom, né? Exato. Nós temos um spa que é super, super completo de tratamentos. Então, por exemplo, todos os passageiros, independente deles estarem com alguma massagem marcada ou não, eles têm acesso a uma piscina exclusiva do spa e eles têm acesso à estrutura. Então, no spa você tem sauna a vapor, sauna seca. No Explorer tem inclusive uma sauna gelada. Eu não conhecia a sauna gelada. Tinha uma sauna seca, uma sauna a vapor e uma sauna gelada. Além disso, a gente também tem um salão de beleza. Então, os passageiros que ficam em rotas maiores podem cortar cabelo, fazer uma maquiagem para o jantar. E até para quem esqueceu, dá para fazer um botox. Então, se você esqueceu de fazer o botox antes da viagem, você faz na navegação, você já desembarca pronto para uma festa. O Centro de Atividades Culinárias, que eu acho que é um dos grandes pontos da viagem, é uma atividade muito, muito legal. A gente teve aula, como nós estávamos no Alasca, a aula que nós fizemos, ela era vinculada à região. Uhum. Então, nós aprendemos a fazer até salmão curado. Olha que legal, e é muito mais fácil do que você diria, hein, gente? Depois você ensina pra gente. Vamos fazer uma aula aqui no escritório dessa. Vamos fazer um webinar preparando aí um salmão curado, porque interessa. É muito legal. E o Centro Culinário, ele é uma atividade que tem nas nossas duas companhias de luxo, né, na Oceania e na Regent, mas isso vale destacar, eu acho, quem iniciou essa modalidade de entretenimento a bordo foi a Oceania. Uhum. O primeiro centro de atividades culinárias que surgiu foi na Oceania, a Regent trouxe também para os seus navios. Então é realmente bem legal e isso é pago extra, é uma atividade extra. O programa Club Mariner. Esse programa é super legal a gente destacar que, quando ele acontece a bordo, ele não tem cobrança a mais. Então, se nós tivermos a bordo uma quantidade mínima de crianças e adolescentes, o navio prepara uma programação. É uma programação separada. Então, entre 5 e 12 anos tem uma programação, entre 12 e 17 tem outra programação. Normalmente, acontece nas férias de julho. Então, por exemplo, agora de julho, na Escandinávia, a gente vai ter muitos roteiros com bastante criança, bastante adolescente. No próprio Alasca, muitas crianças e muitos adolescentes. Então, normalmente, nesses períodos, a gente tem o Club Mariner. Uhum. E a programação é divertidíssima. Então, por exemplo, eles têm programação do dia até a noite. Vai ter sessão de cinema com pipoca. Ou um dia uma aula de cookies em que o chefe ensina essa turma a preparar cookies. Ou decorar os seus próprios uniformes de chefe com os seus chapéus. Então são atividades de fato bem legais. Uhum. E coisas às vezes que podem fazer com os pais ou fazem à parte. O que eu acho que é importante deixar claro é que não há uma área de atividade para criança, né? Ou seja, não tem aqueles Kids Club, esse tipo de coisa nos navios não tem. Mas tem atividades dedicadas para eles em algumas... uma série de atividades. Então, por exemplo, quando vai acontecer, o passageiro, você vai instruir o seu passageiro. Ele chega a bordo, ele inscreve os filhos dele nesse programa. Daí, todos os dias, chega na cabine um dia antes a programação do dia. Então, a criança sempre sabe, antes do dia seguinte, né, qual que é a programação. Então, eles acabam ficando ansiosos para encontrar com os amigos que eles fazem a bordo. É bem bacana. E aí a gente lembra também o conforto para a família também de estar viajando num cruzeiro que tem atividade para todos. Enfim, mesmo com criança pequena, né? Eu já conversei com tantas pessoas que disseram, puxa, se não fosse no navio, a gente não conseguiria ir para tal região, porque só para, assim, mala de criança, com carrinho, com isso tudo, dá um trabalho, assim, que você repensa... Mobilizar tudo isso, né? Dá um trabalho, mesmo com babá, enfim,
dá um trabalho extra, né? E no cruzeiro você tem essa comodidade de chegou, desfez a mala e vamos brincar, né? Não, perfeito. E lembrando também, pontuando também, que não tem muitas crianças a bordo também. Né? Não tem. Sim, não exato. tem, não é. Por isso que o programa são só bem-vindas. Por isso que o programa só acontece em épocas que tem um volume. Exato. Que tem algumas crianças e talvez alguns adolescentes, assim. É um percentual bem pequeno em relação ao número de passageiros, Sim. né? É um perfil também específico de família, Isso, né? Exatamente. Mas é um programa bacana. Então, stay tuned. Quando vocês tiverem passageiros com criança em períodos de férias escolares, consultem a gente, que o nosso time está sempre preparado para responder todas as dúvidas sobre o programa também. Nós temos cassino, né? Lembrando que o cassino ele só funciona em alto mar, né? Ele não funciona quando ele está atracado. Dizem que o cassino da Regent também dá sorte, as pessoas saem ganhando. Aí é all inclusive mesmo. Ainda tem troco. É um all inclusive com troco. As palestras que a gente sempre tem a bordo, então a gente sempre prepara os passageiros para esse desembarque. Essas palestras podem ser vistas do quarto, não precisa ser visto do auditório, então elas ficam gravadas na televisão, inclusive até às vezes para ver depois que você já passou por ali. E eu acho muito especial isso, você ouvir histórias sobre o destino que você vai chegar no dia seguinte, sabe? A experiência fica muito mais rica, você vê com outro olhar. Até destinos que você já conhece, você conhecer a história, a origem, porque são especialistas naquele destino. Pode ser Sim. especialistas na fauna local, enfim, na flora local, na história, ou seja, algo que vai realmente complementar a experiência. Eu acho que faz toda a diferença. Com certeza. Você assistir e chegar num lugar com outro olhar, sabe? Com certeza. E agora vamos falar um pouco sobre a frota mais luxuosa do mundo, e eu quote trademarked. Essa frase é nossa, nenhuma outra companhia pode dizer que tem a frota mais luxuosa do mundo, porque essa frase é registrada da Regent Seven Seas. Tá ali o TM. Tá ali o TM, trademarked. Nós temos hoje 6 navios, em 2027 nós teremos 7, né? A gente acabou de lançar o nosso novo navio, que vai ser o Seven Seas Prestige. Hoje nós temos o Seven Seas Grandeur, Splendor, Explorer, Voyager, Mariner e Navigator. E agora indo do mais novo para o mais antigo, o nosso navio mais novo é o Seven Seas Grandeur, que é um navio para lembrando que a Estela tinha dito do per rata de funcionários, de tripulantes. São 746 hóspedes para 567 tripulantes. É impressionante, né? É impressionante. É aquela história que a gente conta de vez em quando, mas vale repetir, né? De você às vezes estar na piscina e você olha ao redor e fala, tem mais gente para servir do que hóspede mesmo na piscina. Total. Né? Assim, se levantou a cabeça, alguém vem e eu acho que a gente oferecer algum serviço, oferecer ajuda, enfim. E eu acho que uma coisa que a gente de fato tem muito a bordo, como a Estela tinha dito, são navios de porte médio para poucas pessoas. Então, mesmo com um navio com 100% de ocupação, você não tem essa impressão em lugar nenhum. Nada, super exclusivo. Os ambientes acabam ficando super exclusivos. É um navio que facilmente acomodaria 1.500 pessoas. Facilmente. E a gente acomoda metade. Mas a nossa escolha, na verdade, é de dar mais espaço para os passageiros, né? Lembrando com a maior cabine da categoria. É isso. Algumas fotos do Seven Seas Grandeur. Esse é o navio hoje que tem em sua coleção um ovo Fabergé, que é o nosso ovo chamado A Journey in Jewels, que é um espetáculo. Ovo esse desenvolvido exclusivamente, né? Para nós. Para nós. Isso é especial, né? E, Demais. aliás, a herdeira do... A Sara Fabergé. A Sara Fabergé é a madrinha desse navio, né? Exatamente. Algumas fotos de cabines. Suítes, né? Suítes. Exato. A Prime 7. Não é uma cabine, né? O Prime 7, a nossa steakhouse. Você vê o distanciamento das mesas, às vezes algumas separações, assim, para te dar uma exclusividade mesmo, uma privacidade. Os ambientes muito bem
além de decorados, muito bem pensados, né? Exatamente. O passageiro você sempre tem a impressão. Tinha vezes na navegação que eu entrava numa fantasia ali, eu tô no meu iate. Porque você tem Mas esse é o clima de serviço. iate. É um clima de clima iate. de iate, exatamente. Esse é o Seven Seas Splendor. O Seven Seas Splendor vai estar aqui no ano que vem, no começo do ano. Então a gente vai marcar visitas a bordo, igual a gente teve no começo desse ano. Então também stay tuned para você receber esse convite aí no fim do ano. Esse navio, ele é um navio exatamente do mesmo porte do Grandeur, né? São navios irmãos. Aqui tem algumas fotos dele. Ó, para vocês terem uma noção do que é a nossa coleção de arte. Nesse restaurante, que é o Prime 7 do Splendor, nós temos uma parede que tem 5 quadros do Miró. Ou seja, você está fazendo um roteiro de Espanha, se você estiver ali no dia, não quero descer, você nem precisa ir no Museu Miró, porque você já está cheio de Miró a bordo. O Seven Seas Explorer, esse é o navio que a gente tem hoje baseado no Alasca e que depois ele é movimentado para a Ásia. Ele também tem o mesmo porte do Grandeur e do Splendor. Mas vocês veem que todos eles, apesar deles serem navios irmãos, né? Todos eles têm uma decoração muito única. Então a gente tem um DNA que mantém eles todos parte da mesma companhia, mas se um passageiro fizer, por exemplo, o Alasca, e daí ele foi fazer o Mediterrâneo em julho, no Grandeur, e daí depois ele fez Escandinávia no Splendor, em cada um deles ele vai ter uma experiência distinta e única, porque apesar deles serem irmãos, eles são peças únicas de uma coleção. Ó, tá vendo aqui, como você disse? Essas como se fossem divisórias mesmo entre as mesas, para você ter esse clima aí de privacidade, né? Ele deixa o ambiente mais aconchegante, mais exclusivo, né? Sim. Eu adoro Chatese. Eu também. Inclusive, Inclusive a apresentação dos pratos, né? Eu acho lindo, assim, a maneira como ela... você comentou até no começo da apresentação sobre pratos tradicionais, a cozinha francesa. Traz, mas muitos também com uma releitura, com uma outra apresentação, Sim. né? É uma experiência. Um toque de alta gastronomia francesa contemporânea, né? Uma reinvenção, é muito legal. É lindo. É incrível. É um restaurante incrível. É de incrível, verdade. Desde o serviço, né, tem garçons franceses no restaurante. Sim. O sabor, né, da que comida. falam francês e que entendem do tipo de comida que está sendo servida, oferecida no cardápio, sabe certeza. sugerir o cardápio para você, sabe combinar entrada com prato principal. É incrível, realmente é um serviço incrível. Eu fiquei bem impressionado. Não deixa a desejar os nossos franceses daqui. Tá no mesmo nível. Ou aos franceses de Paris mesmo, na verdade. Vamos subir esse sarrafo, né? Sobe. Vamos subir esse sarrafo, O Seven Seas Voyager, agora a gente vai para os nossos navios que são um pouco menores, né? Eles são para 698 passageiros e 455 tripulantes, que também mantém esse per rata super alto. O Seven Seas Mariner, 696 hóspedes para 459 tripulantes. E o nosso menorzinho de todos, que é o Seven Seas Navigator, para 496 hóspedes com 365 tripulantes. Lembrando que, eventualmente, a diferença, às vezes, entre esses navios é que em alguns portos você tem um peso, né, uma tonelagem que não é aceita. Então, viajar nos navios da Regent como um todo, você sempre tem experiência em portos mais exclusivos, em decks que navios maiores não conseguiriam nunca chegar. E aqui também fica a dica, né? Porque é um navio para fretamento, para quem trabalha em incentivo. Maravilhoso. São 249 cabines. Então, 249 cabines, um fretamento com tudo que inclui, pensando que você vai acomodar todos em suíte, vale chamar essa atenção. É um navio completamente renovado, né? Ele foi renovado. Sim. E ele está muito, muito bonitinho. Ele é menorzinho mesmo, né? Aconchegante, mas né? todos ele ficou mais claro.
Não, ele tá com uma decoração super contemporânea, tá super bonito, né? Não, os estofados, eu gosto muito dos móveis, das cadeiras, assim, não só desse navio, acho que as cadeiras da Regent arrebenta sempre. Assim. Sim, é muito bonito mesmo. São detalhes, né, São que você detalhes. encontra em cada parte do navio. Mas até a coisa dos sentidos, né? Até o tato, você fica com vontade de passar a mão na cadeira, assim. Porque é confortável. Porque tem uma né? textura, porque Sim, é confortável. é muito agradável. Então, aquela ideia de você envolver todos os sentidos, né, na experiência, são pensadas também. Uma coisa eu acho que é legal de ressaltar, já que você mencionou o grupo, a gente tem dentro da Regent também, para grupos de incentivo, né, de alto nível, então uma reunião de diretoria, uma super premiação, a gente tem tarifas muito legais para grupos de incentivo. Então, assim, você tem 20 cabines para um grupo, a gente tem uma negociação muito boa. Então, coloquem a Regent aí como uma opção dentro das suas concorrências, porque se você for imaginar que a gente já inclui tudo na tarifa, vale muito a pena. E é uma organização que você fica com gosto de fazer, porque você tem certeza que a entrega pro seu passageiro vai ser incrível. E agora a gente vai mostrar um videozinho. E agora, vamos falar um pouco da experiência a bordo do Seven Seas Explorer. Primeiro a gente vai mostrar um pouco da rota, porque os roteiros entre Oceania Regent e Norwegian são muito diferentes no geral. E aqui no Alasca não deixa de ser diferente. Então, o nosso roteiro aqui, ele começa ou no Canadá ou nos Estados Unidos, e o passageiro consegue fazer tanto uma subida ou uma descida, ou uma subida e descida. Como funciona isso? Então, o primeiro roteiro seria o roteiro de 14 noites. Então, ele começa em Vancouver e termina em Vancouver. Então, ele sobe até o Alasca e desce depois. E daí a gente tem, dependendo das datas, ele dá algumas variadas só de cidades. Então, alguns ele passa em Juneau, Skagway. Em outros, ele passa em Klawock. Então, isso dá uma diferença. E o que muda hoje, que é muito importante a gente falar, gente? O visto. O visto é uma coisa muito importante. Por quê? Quando um passageiro vai para o Alasca, se ele for entrar pelo Canadá de avião, então a gente sai de São Paulo, vai até Vancouver. O passageiro pode ter o visto ETA, que é o visto online, que é um visto super barato e que fica pronto em 5 minutos. Acho que quando o meu custou $11. Então, assim, é realmente baratinho e é muito simples. Porém, se ele for, daí ele subiu, Vancouver até o Alasca, desembarcou, veio embora, esse visto basta. Agora, se ele for voltar para o Canadá e for entrar no Canadá pelo mar, daí é preciso tirar o visto físico aqui no consulado. O visto físico, ele já tem um custo maior e ele demora mais. A gente tem, e ele demora variado, então dependendo de 2 meses, 1 mês.
Então, o que a gente mais indica para os nossos passageiros que não têm passaporte europeu são rotas de 7 noites que entram e saiam, né? Então você não volta para o Canadá por mar ou não entra no Canadá por mar. Essas são as rotas mais indicadas, né, para o nosso passageiro. Então, nós temos essa rota primeira de 14 noites, entrando e saindo por Vancouver. A rota entrando lá no Alasca e descendo até Vancouver. Então, essa rota precisa do físico, por exemplo. Porque, ó, ele entrou em Seward, ele foi descendo ali pelo Alasca, e daí ele entra no Inside Passage e chega no Canadá, em Vancouver. Essa rota precisaria do visto físico. Já essa rota, que é a rota que eu fiz, 7 noites com embarque em Vancouver. A gente entra por Vancouver e sobe até o Alasca. Então, você sai do Canadá por mar. Daí você entra nos Estados Unidos com o visto americano normal e vem embora de Seward. Nessa rota, é possível fazer, de acordo com a cidade, vários tipos de atividades diferentes. Então, o Canadá é um destino muito contemplativo de paisagem, né? Por onde você navega, você tem visão de... Você vê os icebergs, você vê os glaciais, a gente passa por muita floresta. Do próprio navio, dependendo de onde você está navegando, você vê as baleias pulando da sua cabine. É realmente muito legal. E é um destino muito outdoor. Então, várias trilhas e vários passeios. Eu vou mostrar um pouco algumas das opções desse roteiro que a gente fez de 7 noites. E aqui, várias pessoas que estavam com a gente a bordo fizeram vários tipos desses roteiros. Então, todos os portos são super idílicos. Então, é assim... essa foto é uma foto do nosso navio, olha isso. Parado no mar, com a montanha no fundo, era realmente uma coisa de tirar o fôlego. Um cenário incrível mesmo. Essas imersões em cultura local, então, o Alasca é o maior estado dos Estados Unidos. É uma extensão de terra gigantesca, porém o menos povoado. Moram muito poucas pessoas lá. E ele é considerado um estado nativo. Então, o Alasca ele é governado pelos nativos, pelos indígenas dos Estados Unidos. Então, por onde você vai, você vê esses totens. Nós fizemos um passeio para ver os totens e entender a história em volta, né? São os espíritos que ficam ali. Então, assim, é realmente muito, muito legal. E é incrível, você vê a demonstração deles fazendo esse totem, né? Sim. Uma tora única, enorme, eles vão esculpindo, é muito... Não, é muito emocionante. É emocionante. A gente visitou um que ele estava sendo feito pelo artesão ali. Isso. E o artesão ele é indígena, e a família dele é da Águia, que é a tribo da Águia. A família da mulher dele é da tribo do Corvo. E olha que história bonita, o filho dele tinha falecido há 20 anos, e fazia 20 anos de aniversário. E ele estava esculpindo esse totem em homenagem ao filho. Então, era um totem gigantesco. Na cabeça do totem tinha a águia. Embaixo tinha o corvo. Daí tinha o corpo de uma mulher. E daí embaixo do corpo da mulher tinha um peixe. Esse totem era em homenagem ao filho dele. Olha que coisa emocionante. E a águia e o corvo estavam chorando. Com uma lágrima. Quando ele contou essa história, eu entendi que o totem estava ali. Eu falei, não é possível. Muito, muito legal. Não é uma coisa turística. Não. Faz parte da cultura, né? Faz parte da cultura, exatamente. Essas trilhas, né, que tem de diversas dificuldades, então, com inclinações maiores e menores. Lembrando que o período que a gente navega no Alasca não é o inverno. Então, a gente pega aí começo de maio e vai até o comecinho de outubro, ainda tem saída de Alasca. Então... Não é que você está indo para o Alasca no período mais frio do mundo. Então, tem frio, dependendo do passeio. Eu vou mostrar. A gente pegou neve, né? Porque nós fomos até o glacial. Porém, dentro do navio, se você estiver ali de regata na piscina, você está tranquilo. E nos portos também. Exato. Aí você está numa geleira, é diferente. Exatamente. É diferente. Por exemplo, eu fui ao Alasca, eu já peguei temperatura de 22 graus Celsius. Tá vendo? No Alasca. Que para uma trilha é uma delícia, né? Sim, sim. Então é muito tranquilo. Você realmente não tem... muita gente tem a impressão de ir para o Alasca... Para passar frio. E ir para um lugar muito gelado e ficar batendo queixo. Não é nada disso, né? E ter que levar casacos super pesados. Não é assim que funciona. Eu acho que casaco de neve... Uma roupa de trilha aquecida, você tá bem. Sim, claro. Uma roupa de trilha, assim, bem aquecida...
uma luvinha de trilha para te ajudar ali no derrapar, já tá suficiente. É a roupa que o pessoal que mora no Canadá tem no armário já. Exato, exatamente. Entendeu? É Ó, isso. Você pode ver o pessoal ali, tá todo mundo com uma roupa quente de trilha, ó, uma luvinha. Sim, mas nada diz, de roupa de esquimó. Não, Né? não precisa. E os dias são longos, muitas vezes você pega dias ensolarados, você pode pegar nublado também, Claro. mas no pico de temporada, mais próximo de julho, então maio, junho e até agosto, os dias normalmente são bem ensolarados. Sim. Também, então isso dos 22 graus é Sim, fato. peguei. É uma viagem linda. Daí nós temos opção de trilha pelas geleiras só caminhando ou de trilhas para geleiras para fazer o passeio do trenó. Então aqui, ó, foi muito legal esse passeio. É demais, é isso aí. E esses cachorros, eles treinam para as Olimpíadas de Inverno. Então, para eles estarem ali com esse trenó é uma diversão, é muito bacana. O passeio de helicóptero, a gente sobe ali de Juneau e ele vai até em cima da geleira Mendenhall. A hora que ele foi descendo em cima da geleira, eu falei, meu Deus, não é possível que eu tô aqui. É incrível, né? É muito legal, é muito bonito. E eu gosto da e é legal de você ver também as variações da neve, as variações do A densidade né? da neve A também. densidade. E eles têm vários nomes diferentes para isso, né? Justamente porque é muito variado, né? Sim, O que a gente não conhece. É muito bacana. é muito legal. E aí você pousa Você pousa na geleira e faz o passeio na geleira. É incrível. E daí, ou dá pra fazer o passeio de trenó, ou o passeio de trilha. Uma caminhadinha, Uma né? caminhada. É bem bacana. Eu fiz a caminhada. E daí você olha, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente acabou de ver de neve. Então, o tempo todo a Isso, paisagem tá mudando. É isso aí. É exatamente isso. Ó, a gente tem opções de rafting. Então você tem os passeios de helicóptero com a neve, beleza. Mas para quem é mais aventureiro, aquele passageiro que gosta, a gente tem rafting, rapel, escalada de várias dificuldades. A sua caminhada foi assim, tipo trilha, quando você fez. Sim, é tipo trilha, mas super tranquilo. O que é interessante que eu ia comentar é antes de você fazer a caminhada, você aprende, eles te dão uma aula de como você se portar se um urso aparecer. É verdade. Mas ele não apareceu. Ele não tá? aparece. Assim, Mas honestamente, eu queria que tivesse aparecido, vai. Eu queria essa história memória. pra contar, mas o que é importante, não pode sair correndo. Não Senão pode. você vira uma presa, né? Exato. Você tem de... Ou não também, porque os ursos também são muito de boa, assim. Confia. Não. Não vai chegar um braço de Eu urso. tô falando que eles são de boa porque eles não têm medo dos humanos. Sim. Aliás, nenhum animal ali tem aquele medo quando vê um ser humano, ele não se sente ameaçado. Não, é verdade. Entendeu? Então, Porque lá eles têm respeito, né? Outra coisa. Exatamente. Então, eles podem cruzar uma estrada, né? Igual eu vi águia também, eu vi urso rolando na relva, brincando. Olha que legal. Eu vi águia perto de mim, assim, numa pedra, olhando pros turistas, assim, tipo, quem é essa gente, né? Vocês são de onde? Exato, tipo... E é um contato muito bacana, assim, eu fiquei impressionado também com isso. Mas tem isso de você fazer barulho, né? Pra Tem, não, isso. Pra ele. Tem uma coisa de fazer, de gritar com os ursos, tem uma história, tem até um repelente que é vendido nos Estados Unidos. Que Isso, você joga, que você né? joga na cara do urso. Ah, esse eu não conheço. Até o urso chegar. Até o urso Até chegar, eu já caí duro. Até eu achar dentro da minha bolsa. até apertar o spray, né? Mas enfim. Mas a... Desculpa, pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar, mas a trilha que eu fiz, ele terminava num rio mesmo, e aí a gente complementava com... Não era um rafting, mas era um passeio de canoa. Não, nossa, foi aventura, foi rápido. Ia pra frente, ela tinha as palavras, tinha que fazer assim. Não, o nosso foi canoa. Eu gosto, pra mim fez sentido com a minha remava, viagem, foi especial. Mas você remava e ia até próximo, assim, a uma geleira. É incrível, as experiências... Eu acho que Então, vale falar dos guias. Eu ia só complementar, ou seja, tanto pode nunca ser... sozinho, né? Vamos. Sim, Todas as excursões, pessoal, são feitas com muita segurança, com muita orientação. Ninguém sai sozinho.
para fazer rapel, para fazer escalada, tudo é muito assistido. Ó, o nosso rafting nós fizemos uma trilha seguida de rafting. Tinham 4 guias para acompanhar 4 pessoas, era um por um, para nos auxiliar e nos assistir ali. E guias assim incríveis que conheciam da fauna, da flora, da segurança, como se portar, como fazer, tipo de árvore, tipo de pedra, foi muito especial. Mas ele pode ser um destino tanto contemplativo, que é isso, você navega, você vê aqueles ambientes, aquela natureza, mesmo dentro do navio, mas você desembarque, se você quiser, for dar aventura, você tem muitas opções aí de esporte, de aventura mesmo, né? Sim. Então é um destino variado. E é o que a gente fala, né? Os passeios determinam qual que é a experiência que você vai ter, né? Podemos viajar juntos e a sua experiência ser completamente diferente da sua ou da minha. Não, e daí todas elas ótimas. O mais gostoso, você faz o rafting, né? No meu caso, a gente fez o rafting, tava 5 graus. Cheguei morrendo de frio no navio quentinho. Sentei ali no café, na frente do Meridian Lounge, pedi um chocolate quente cheio de marshmallow. Daí a minha mão já ficou quentinha, eu falei, valeu a pena, hein? Você é friorento, né? Oi? Você é um pouquinho friorento, mas né? Nós estávamos na água. Você estava fazendo no rafting. Não, na água, e ele foi no início da temporada, né? Sim. A gente foi a segunda saída. Não, em julho agora. Agora tá verão. Agora não tem neve no pico longe. Só na geleira Só na geleira, né? Então, porque o que acontece? A gente ainda pegou, ainda tinha neve em cima. Daí o que eles explicaram pra gente? Durante o mês de junho, já diminui. Você já vê o pico da montanha limpo. Depois, de final de setembro, que a neve vai voltar. Isso. Então, você só vê neve se você for agora em julho, se você for fazer o Mendenhall. Então, se você for para alguma geleira, daí você vê neve. Mas esses picos de montanha que a gente vê assim, daí não. Então, eu ainda peguei o fim do frio. Seria assim. Mas julho, eu acho que já chega a alta temperatura. Alta você temporada. pegou 22, né, graus? Isso. Ó, e daí, esse aqui é o Huber Glacier, que é um dos glaciais que a gente vê no final, quando você tá chegando lá em Seward. Então, o navio, ele para na frente do glacial e ele fica dando voltas, assim, porque daí de todas as cabines você vê isso de manhã. Então, isso aqui para você tomar um café da manhã, com uma mimosa, olhando o glacial no fundo, é maravilhoso. Isso é demais. Não, foi demais. E as baleias. Não, e eventualmente até ver um pedaço, um iceberg se desprendendo, se você tiver sorte, quer dizer, é muito bacana quando você faz esse passeio aí na Bahia. É demais. E baleia, que você mostrou aí, sensacional. Agora a gente vai mostrar um pouquinho da Oceânia, só para pincelar, e vocês vão ver que os roteiros de Oceânia a bordo, os roteiros de Oceânia no Alasca, eles são bem diferentes das nossas opções de Regent. Oceania Cruises, a companhia queridinha dos gastrônomos, das pessoas que gostam de comer bem e de ter essa experiência incrível a bordo. Muita gente pergunta pra gente, hoje mesmo perguntaram pra mim e pra Estela, qual seria uma outra companhia com a mesma oferta de valor do que vocês têm como gastronomia? Nenhuma. E a resposta é... Nenhuma. Não tem. Não tem companhia com a nossa proposta de valor, com a nossa qualidade de gastronomia. A Oceania possui 3 classes de navio. Os nossos navios menores, ou seja, são navios que atracam em portos super diferenciados e mais exclusivos, que são navios para 684 passageiros versus 400 tripulantes. Então, o per rata também é alto na Oceania. Nós temos 4 navios, que são o Regata, o Náutica, o Insignia e o Sirena. Os navios da classe Oceania, que são o Marina e o Riviera, sendo o Marina o queridinho aqui no mercado, né? Os brasileiros adoram o Marina, são repeaters, gostam de ficar indo várias vezes, que são navios para 1.250 passageiros, para 800 tripulantes. Lembrando que o Marina agora, em maio, acabou de passar por um dry dock, então ele está renovado, a gente trocou o carpete do navio. Além de todos os restaurantes que ele já tinha, a gente adicionou uma tratoria e uma pizzaria. Então, além do que tinha, tem mais opções. Então, de fato, são navios especiais. E os novos navios da classe Alura, que já vem com esse estilo super contemporâneo, o mármore dele é todo branco, a iluminação dele é mais clara, mas ele mantém o mesmo tamanho
dos navios da classe Oceania. Então, 1.250 passageiros para 800 tripulantes. Temos hoje 2 navios, o Vista e o Allura. E agora um pouco sobre as nossas rotas de Oceania para a gente aproveitar, que a gente está falando de Alasca. Então, Oceania, a gente tem rotas de 7 dias também a bordo do Riviera, porém, diferente da Regent, a Oceania tem vários navios no Alasca, então não é só uma opção, né? Aqui nós temos o Riviera para roteiro de 7 noites, fazendo Vancouver até Whittier, então ele também esse aqui é um roteiro que você também entra com o ETA, né, com o Vista Online, entra por Vancouver, termina lá em cima em Whittier. Nós temos Vancouver, eu acho esse super legal. Esse aqui é a bordo do Regata, que é um navio menor. Ele é um roteiro que começa em Vancouver, sobe até o Alasca em Sitka e depois ele desce até Los Angeles. Então você termina aí, você começa numa paisagem super diferente de Alasca e termina com dias de sol na Califórnia. Então também é um roteiro bem bacana, né? Esse final é bem de final de temporada, né? Exato. Pra reposicionamento, mas é um roteiro interessante mesmo. Eu achei bem ele mais super completo, legal, exato. Ainda dá para terminar, fica uns 6 dias, faz um Los Angeles até São Francisco de carro. Acho que é legal. Sim. Porém aqui, esse não é um roteiro que dá para entrar com visto online. Ele já é um roteiro que precisa ter o visto físico, porque ele volta para o Canadá. Ele passa em Vitória. Exato, ele volta para Vitória e daí ele entra nos Estados Unidos depois. E esse roteiro Seattle, que também é uma rota comum de Alasca, né? Seattle é uma rota normal, é uma rota regular de Alasca em várias companhias, que é um roteiro super legal também, de 11 dias, também no Regata. Então vocês veem que o mesmo navio faz diferentes rotas dentro da Oceania. Esse é um roteiro também bem bacana. E agora, o que está incluso nas tarifas da Oceania, né? Diferente da Regent, que é All Inclusive. Oceania, a gente tem o Simply More. O Simply More nada mais é do que todas as refeições inclusas na tarifa, os vinhos durante as refeições e um crédito para os passeios, para você usar a bordo. Então, antes do embarque, o passageiro já sai com tudo isso definido, gente. Então, sempre reservem ou indiquem para o seu passageiro reservar os restaurantes de especialidade antes do embarque, porque quando ele chegar lá, ele vai ficar com uma oferta mais limitada de horários. Então, isso é uma coisa importante de se fazer antes e também reservar esses passeios. E agora, eu vou mostrar um pouco da nossa volta ao mundo, que é a volta ao mundo a bordo do Vista. Isso mostra que a procura por volta ao mundo aumentou muito. Sim. Passa de um navio menor para um navio maior. Então, em 2026, a gente tem a nossa volta ao mundo em 3 modalidades. 197 dias, 180 dias e 120 dias. O passageiro consegue cortar de acordo com o que ele tem mais interesse. Esse é um dos meus sonhos de viagem, um ano sabático em volta ao mundo na Oceania Cruises. A minha preocupação só é que com certeza eu vou engordar 400 quilos. Se eu engordar 1 por dia, eu tô ferrado. Isso aí é objeto de desejo, isso aí tá nos planos. Tá nos planos. A gente chega lá, a gente chega lá. E vale destacar isso, a gente sempre tem brasileiros a bordo, né? Sim, é um produto que não descartem para oferecer para os seus clientes, porque a gente sempre tem brasileiros nas 3 companhias fazendo volta ao mundo. Muito bem. E agora eu vou passar a palavra para o mestre dos mares, para o André, para ele apresentar um pouco da Norwegian Cruise Line. Ainda não sou mestre ainda. Estamos estudando ainda. Sempre aprendendo, sempre né? aprendendo, exatamente. Mas ótima explanação sobre o Regent Oceanic que o Caio deu sobre Alasca, foi muito bem detalhado. E nós temos também Alasca com Norwegian, né? Então é um outro segmento de cruzeiro, né? São navios maiores, eu tenho navios de até 4.200 pessoas de capacidade no Alasca. É um navio multigeracional para ir com família, tem entretenimento infantil, tem kart, tem uma infinidade de restaurantes a bordo, enfim. É um cruzeiro mais, vamos chamar assim, mais animado, né?
Não é aquele perfil, não é tão intimista quanto o Regent Oceania. Mas com entretenimento incrível, né? Sim, claro, com super entretenimento. Então nós temos também a bordo desses navios o nosso suíte The Haven, né? Ou seja, você faz o Alasca também com um gostinho de Oceania Regent a bordo, né? The Haven é um complexo de suítes que tem quase todos os navios da Norwegian, né? Onde há um conceito de condomínio a bordo de um navio grande, ou seja, você tem suítes com super metragens. Nós chegamos a ter suítes com mais de 400 metros quadrados de área privativa, com serviço de mordomo, piscina exclusiva, restaurante, até elevador exclusivo você tem na The Haven, né? O embarque no porto, você tem um lounge diferenciado para fazer check-in, você tem prioridade para descer nos portos, nos tenders, enfim, né? É um universo à parte também, tá? Eu ia falar que a Norwegian apresenta um ritmo diferente, né? O cruzeiro tem um ritmo diferente, as músicas, até as músicas que você ouve nos ambientes, ela tem um outro ritmo. Mas o The Haven, ele tem uma pegada mais semelhante mesmo ao ritmo de cruzeiros de luxo, né? Exatamente. Então você tem, por exemplo, esse complexo, né, esse conceito aí, ele está sempre no último deck dos navios, né, no topo dos navios. Então nós temos navios onde esse complexo está localizado na proa, bem na frente do navio, como vocês estão vendo nessa foto aí, né? Então, num navio grande tem mais ou menos aí 60 suítes, né, de 60 a 70 suítes aí, de diversos tamanhos. Tem sempre serviço de mordomo 24 horas, como eu falei, concierge exclusivo, que faz toda uma diferença também para reservar excursões, reservar restaurantes, enfim, para te dar todo um suporte. O restaurante também, além de todos os restaurantes que você tem a bordo para usufruir, você tem um restaurante exclusivo para café, almoço e jantar, né? Mais intimista, com um cardápio também completamente diferenciado. Enfim, um serviço realmente de excelência dentro de um navio grande. Você consegue combinar exclusividade e serviço com entretenimento, né? Que só um grande navio pode te oferecer. Aqui é uma foto da área The Haven, do Sun Deck, né? Da área de piscina do Norwegian Prima e Norwegian Viva, que tem esse design, essa configuração, onde esse complexo está localizado na parte de trás do navio, na polpa do navio, né? Então, da piscina com borda infinita, você vê o rastro do navio e o mar, né? É a melhor vista, essa né, piscina é o máximo. Linda, super linda, né? Então, é muito minimalista e moderno, né? Um design super contemporâneo. Ó, você fica aí, tipo, horas, né? Vendo esse visual, tomando o seu drink. Talvez dias. Talvez dias mesmo. E como eu falei, tem suítes de diversas metragens. Por exemplo, no Prima e no Viva, nós chegamos a ter as suítes com 3 quartos. Com jacuzzi ali, né? Com um jacuzzi na varanda. Delícia. Exatamente. Essa cabine tem 77 metros quadrados só de varanda. Caramba. É bem espaçosa. É bem impressionante. É maravilhosa. Então, mordomo 24 horas. Aqui, olha, você está numa área comum do navio, não é na área The Haven, você está no waterfront, que é ao ar livre, onde tem vários bares e restaurantes ao ar livre. Então você consegue desfrutar a vista do Alasca, por exemplo, desse espaço, né? E com um agasalho leve, dependendo do dia, da condição climática. Eu já tive essa experiência, né? Eu estava com um grupo e nós ficamos num desses bares aí durante a tarde, onde tinha uma baleia bem no porto. Nossa, exatamente. Ó, uma coisa curiosa, a gente mostrou na foto que eu postei lá, coloquei do Huber Glacier, pra gente ver até a diferença de temperatura. Na foto que eu mostrei do Huber Glacier, tava tudo branco ainda, no começo de maio. Nessa foto, que deve ser em julho, você vê o glacial, mas a montanha vai estar sem gelo. Isso, exatamente. Então, dependendo do que o passageiro busca, a gente encaixa no período ideal para ele. Você pega o verão no Alasca. Exato. É isso aí, tá?
Bom, e porque o Alaska com a Norwegian, né? Os navios são feitos sob medida, né? E, inclusive o Encore e o Bliss, que são os grandes navios que fazem o roteiro de Alaska saindo de Seattle, saindo e voltando para Seattle, né? Eles têm um lounge de observação enorme, né? O projeto do Bliss, o Bliss foi o primeiro navio projetado para o Alasca, né? O destino dele principal era o Alasca. Então você tem essa área de observação, Observation Lounge, ele pega ele circula assim quase metade do deck, né? Do deck inteiro, mas ele começa de um lado e termina do outro lado do navio. Tem bastante espaço. Em Juneau tinha uma placa da cidade bem grande assim, sobre a NCL, com a data do primeiro navio, assim. Sim, NCL. Não, Norwegian Cruise Line estava escrito. Mas a Norwegian, uma data com a nossa logo. Então, a Norwegian, respeito, né? mas a Norwegian tem uma relação muito boa com o estado do Alasca, de levar prosperidade, levar gerar empregos e então fornecer mesmo prosperidade para o destino, né? Tanto que nós temos um porto, que é Runa, que é lá em Ice Strait Point, que foi desenvolvido pela Norwegian. Não parava ninguém lá até a Norwegian desenvolver essa estrutura lá. Então nós temos variedade única de itinerários, né? Experiências imersivas também, com várias discussões, um cardápio de discussões muito bacana. Inclusive, para fazer Alaska de Norwegian, você tem que reservar as discussões com bastante antecedência, porque elas, na hora, elas sempre se esgotam. O Ocean Region também, esse se aplica para as três. Exatamente, porque a estrutura de DMCs, de receptivo local, ela é bem restrita. Sim. Né? Então, realmente, nós temos 4 navios em 2024 agora fazendo a temporada, e vamos ter 5 navios em 2025 para fazer a temporada de Alaska, né? Que começa em maio e vai até o final de setembro, né? Então, 2 deles da classe Breakaway Plus, que é o Encore e o Bliss, que tem até pista de kart, né? Inclusive no navio, tá? Então, esses navios têm spa, tem Observation Lounge, tem o kart, tem tem 21 restaurantes a bordo, enfim, uma estrutura muito completa, né? Aqui os roteiros. Esse roteiro embarca em Seattle e termina em Seattle, ou seja, ele sai e volta dos Estados Unidos. Ele toca. Esse roteiro não está tocando. Não, tá tocando Vitória, sim. Ele vai até o Alasca, né? Faz Juneau e Kitchen, faz a geleira Dawes ali, e ele é um roteiro de 7 noites. Então ele acontece em abril, maio, junho e julho, agora de 2025, tá? Esse roteiro, ele requer o visto físico tradicional canadense, tá? Porque você sai dos Estados Unidos, toca o Canadá e volta para os Estados Unidos, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso, com o visto, os 2 vistos, né? O canadense e o americano. Aqui um roteiro de 9 noites, né? Também saindo e voltando para Seattle com o Joy. Esquecemos de mencionar o Joy também, que também faz Alaska, né? Esse é de 9 noites, é um roteiro mais completinho aqui, em vez de 7, faz 9. Aqui de 7 noites com o Jade, né? Aqui, por exemplo, é um roteiro que sai de Vancouver e vai até o Whittier, Alaska. Então, esse roteiro, ele não necessita do visto físico, basta o eletrônico, que você vai chegar em Vancouver de avião e vai embarcar em Vancouver. Né? Exatamente, tá? De 7 noites, o Jade é um navio para 2.000 passageiros somente, né? Então é outro tipo de experiência também, mas faz um roteiro fantástico também. Aqui, 13 noites com Encore, só que existe um complemento aí, você faz 6 dias de pré ou pós cruzeiro no Alasca. Porque você faz uma excursão até o Parque Denali, né? Você tem várias experiências aí, você anda no trem dentro do parque, você pode dormir numa cabana dentro do Parque de Denali, enfim. Esse ano foi em Denali que deu para ver a Aurora Boreal, não foi no começo de maio? Isso. De Vancouver deu para ver, lá de Denali também. Exato, exatamente. Então você somando aí essa experiência em terra mais o roteiro de Alasca, são 13 noites, exatamente. Isso tudo é reservado pelo sistema, né? Exatamente. Então, na verdade, a confirmação é imediata. Ele já está lá, é vantagem, ele já está no sistema, você só clicar e você já adiciona. Seleciona. Exatamente.
Muito bacana. Essa programação de Denali, ela acontece na alta temporada mesmo, né, em junho e julho somente. Aqui também embarque em Vancouver e descer no Whittier, também com o Jade, né, aqui para agosto e setembro de 2025. Então faz Vancouver, Ketchikan, Juneau, Skagway, o Ice Strait Point, que é Runa, faz a geleira Hubbard, né, e termina em Whittier, Alaska. São 7 noites no Jade. E aqui, a melhor forma de aproveitar o Alasca, nós temos um vídeo. Só pra gente ficar mais motivado. Eu adoro esse vídeo aí da Norwegian. I've never seen a sky so blue, and I've never felt a breeze so cool. Oh, it really is a good life, and all I wanna do is have a good time. Yeah, I'm feeling free. I finally found what I've been looking for. I'm feeling free, something I've never felt before. Oh, so free, it just keeps getting better. I'm feeling free, wish I could feel like this forever. I'm feeling free. Oh, 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 oh. So put your hands up if you're feeling free. I got my hands up, I'm feeling free. F-R-E-E, I'm feeling free. Hands up, I'm feeling free. Oh, oh, yeah, oh, I'm feeling free. Então, bora para Alasca, gente? Bora pra lá. Já vou fazer a reserva. Reservar já. Reserva já. Não, realmente são super roteiros, super oportunidades, né? Com as 3 companhias. Sim. Né? A gente no final consegue, com essa gama de coisas que a gente ofereceu, de itinerários, atender qualquer tipo de passageiro, porque, né, a gente consegue atender o passageiro de luxo, o passageiro, o upper premium, um passageiro de luxo que está buscando uma experiência com entretenimento noturno, com uma boate à noite. Então a gente consegue atender toda essa gama aí de clientes. E muito obrigado, né? Obrigado vocês, obrigado aí. E espero que aproveitem e boas vendas, hein? E até o próximo. Muito bem, vamos encerrando. Vocês vão. Vale lembrar que estes treinamentos ficam gravados, então vai estar disponível através de um link em breve aí para vocês. Obrigada por estar conosco e até a próxima. Obrigada.